Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Participe do Momento Saúde, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 77 999 81 61 17. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. A sua saúde deve ser sempre a sua prioridade. Nós estamos chegando com o Momento Saúde para falar de saúde e de qualidade de vida para você que nos acompanha. Estamos recebendo hoje o Dr. Marcelo Ramos Miranda, ele que é cirurgião geral. A gente vai falar de um tema que interessa muito a você que está acompanhando o Momento Saúde. Dr. Marcelo, muito bem-vindo. Queria agradecer a você, queria agradecer a Deus por essa oportunidade. E como você disse, hoje a gente vai falar de uma coisa que, mais do que tratar uma doença, é uma promoção de saúde. É verdade. Vamos falar de saúde, porque saúde é o que interessa. A gente vai falar de cirurgia bariátrica. A gente vai tirar muitas dúvidas, aproveitando a presença do Dr. Marcelo, sobre esse tema. Fala-se cirurgia bariátrica, mas se fala de um procedimento de um balão, da colocação de um balão. É o mesmo procedimento ou são totalmente diferentes, doutor Marcelo? Então, Sheila, hoje em dia a gente considera procedimentos de tratamento da obesidade, né, nas cirurgias bariátricas. O balão é um tipo de procedimento. A diferença é que ele é totalmente endoscópico. Ele é feito por endoscopia e ele é um procedimento reversível. Normalmente, quando a gente se fala de cirurgia bariátrica, realmente, a gente fala mais do procedimento onde é feito no centro cirúrgico, cirurgicamente, procedimentos onde vão haver cortes do estômago ou do intestino, às vezes só do estômago, às vezes os dois juntos, do intestino e do estômago, a depender da técnica. Normalmente a gente separa um pouco isso aí, a cirurgia bariátrica, o balão, e tem uma outra cirurgia que fica no meio do caminho entre as duas, que a gente chama de sutura endoscópica, que é um procedimento feito por endoscopia também, no centro cirúrgico, onde a gente costura parte do estômago. Mas são 3 linhas de procedimentos diferentes, com indicações precisas para cada tipo de paciente e com uma grau de efetividade diferente, né? Normalmente o balão tem uma efetividade mais baixa, a sutura intragástrica uma efetividade mais alta e a cirurgia bariátrica uma efetividade um pouco mais alta. Aí você tem que diferenciar e fazer uma boa indicação para cada tipo de paciente. O problema é que às vezes o paciente vê essas notícias e quer fazer um tipo de procedimento que não é o mais indicado para ele. Aí você tem que conversar bastante com o paciente e explicar as diferenças e o porquê a gente não quer indicar aquele procedimento para aquele paciente em específico. É verdade, muitas pessoas se deixam influenciar por artistas famosos, conhecidos, mas é muito importante, doutor Marcelo, quando você diz que não é porque deu certo para um artista famoso, vai dar certo para aquele paciente. Afinal, cada paciente é um paciente, né? Isso, é uma coisa que pode acontecer. A depender de qual tipo de balão você usa, tem 2 tipos. Um que você pode mudar o tamanho do balão, mesmo dentro já da pessoa, e outro que você não tem como mexer. Você coloca uma vez colocado, ele vai ficar lá daquele tamanho até a retirada, né? Esse segundo que eu disse, que você só tem uma oportunidade de modelar o tamanho desse balão, mostrando assim que também não é só o procedimento ou não que vai te fazer perder peso. Mas o importante, mais do que isso, é você ter a consciência do teu problema. A primeira coisa é a gente ter a consciência de que a obesidade é uma doença. Não é problema estético, é problema de realmente saúde. E a obesidade, ela diminui os seus anos de vida, ela aumenta as suas complicações, aumenta as doenças associadas, aumenta a sua chance de ter hipertensão, de ter diabetes. Então, você precisa ter um tratamento, você precisa entender isso e precisa ter um tratamento completo, porque um dos grandes problemas nos tratamentos cirúrgicos, que quando dão errado, é a pessoa acreditar que o tratamento em si, o balão, a cirurgia, é a forma que ela vai resolver o problema dela, se esquecendo que ela precisa fazer os outros tratamentos. A gente costuma dizer que isso aqui é como se fosse um banquinho. Se tiver uma perna só, ou seja, a cirurgia, vai cair. Se tiver 2 perninhas, vai cair. Tem que ter pelo menos 3 para começar a equilibrar. Que aí poderia ser um tratamento, que poderia ser qualquer clínico, cirúrgico, a dieta e a atividade física, certo?
Então isso aí importante. É o padrão. A partir daí você consegue equilibrar. Se você conseguir colocar uma quarta perninha no banquinho, uma quinta, uma sexta, uma décima, quanto mais coisas você conseguir introduzir para te ajudar, você vai ter mais chance de ter sucesso. Agora não, com uma só, achar que colocar todas as suas fichas em um procedimento e esquecer que o resto existe, é uma coisa que está fadada a dar errado. Na maioria das vezes dá errado. Muito importante isso, doutor Marcelo, que você coloca. Agora, é só para esclarecer para as pessoas que a cirurgia bariátrica não é um procedimento necessariamente estético, é de saúde. A pergunta é: quem está acima do peso e quer ficar bem magrinho, como aquela pessoa da revista, da televisão, pode procurar o profissional de saúde e dizer: olha, eu quero fazer a bariátrica porque eu quero perder tantos quilos? Ou é uma indicação médica após toda uma avaliação da situação daquele paciente? Sheila, na verdade existe uma indicação médica formal pelo Conselho Federal de Medicina, certo? E existe uma luta nossa de tentar mudar algumas coisas, né? Como você disse, isso não é uma cirurgia estética, né? Não é como uma cirurgia plástica que eu estou com alguns quilinhos a mais e eu quero fazer, eu vou fazer, né? Mas existe uma indicação realmente. Essa indicação, ela se baseia-se num critério que a gente chama de índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, é até curioso o histórico dele, que quando quem descobriu ele, na verdade, que ele tinha alguma influência na saúde populacional, foi uma empresa de seguros. Uma empresa de seguros americana, queria saber quem é que tinha mais chance de morrer. E entre tudo que eles pesquisaram, eles identificaram que quem tinha um índice de massa corporal acima de 40 tinha mais chance de morrer. Eles queriam saber isso para poder aumentar o seguro dessas pessoas. E isso aí fez um clique no sistema de saúde de ir atrás e pesquisar essa alteração que era comum que começou a ficar mais comum na população americana, que foi onde tudo começou, e identificaram que essa obesidade mórbida, que a gente considera hoje acima de 40 de IMC, são aqueles pacientes que têm mais chance de morrer. Então, desenvolveu-se a cirurgia bariátrica para diminuir a mortalidade dessas pessoas. Como que a gente calcula o IMC? Você calcula o seu peso em quilos pela sua altura em metro 2 vezes. Por exemplo, o meu peso hoje é por volta de 90 quilos. Eu dividiria 90 por 1,87, que é a minha altura, e depois o resultado dividiria por 1,87 novamente. Se você tiver entre 18 e 25, tá o IMC normal. Se você tiver entre 25 e 30, está com sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, e a partir de 40, obesidade grau 3. Quem tem mais do que 35 já pode ser um candidato à cirurgia bariátrica. Quem tem mais de 40 já é um candidato. Agora, como você explicou pra gente, não é a cirurgia que vai fazer milagre. A pessoa perde peso, mas ela tem que fazer a parte dela também. Você falou de alimentação, você falou de atividade física. Então, essa pessoa, após fazer a cirurgia bariátrica, ela também precisa continuar se cuidando, né? Para não ganhar peso de novo. Ou não tem esse risco, doutor Marcelo? Tem sim. E até o que acontece? A cirurgia bariátrica, ela realmente faz um milagre. Só que o milagre tem um tempo, certo? Ela tem um prazo de validade onde ela é efetiva. Quer dizer que, depois desse tempo, você pode reganhar peso com mais facilidade. Algumas pessoas reganham. Por quê? Porque o organismo se adapta. E essa adaptação do organismo pode fazer reganhar peso. Os estudos mostram que se uma pessoa operar e ela fizer atividade física ou ela não fizer, ela vai perder peso da mesma forma. Se ela fizer ou se não fizer, ela vai perder peso. Certo? Só que depois de 2 anos, quem fez atividade física perdeu gordura. Então, ele manteve a massa muscular. Então você mantém o seu metabolismo no mesmo nível, bem parecido. Quem não fez atividade física perdeu massa muscular e gordura, numa proporção de mais massa muscular e menos gordura. Então essa perda de massa muscular excessiva faz abaixar o seu metabolismo e você reganha peso com muito mais facilidade. Qualquer tanto que você comer ali, você vai conseguir reganhar peso mais facilmente. Então, a atividade física ela é importante no tratamento a longo prazo, para você com relação à cirurgia bariátrica, tá?
Com relação a outros tratamentos, funciona um pouco diferente. Com relação à cirurgia bariátrica, ela é super importante para você manter a perda de peso. Perde peso de verdade. Perde. É bem efetivo. Após a realização da cirurgia bariátrica, o que muda na rotina, por exemplo, de alimentação desse paciente? Uma vez eu escutei uma pessoa dizer: eu comi uma pizza grande, sozinho, com 2 litros de Coca-Cola. Após a cirurgia bariátrica, no máximo 2 fatias de pizza e está tudo ok. A pessoa perde esse desejo de comer mesmo, ou a capacidade do estômago de armazenar alimentos, ela diminui? Essa pergunta é maravilhosa, viu? Me deu uma grande oportunidade de esclarecer. A gente tem muitos pacientes que acham que vão ter um desejo de comer e não vão conseguir comer. Pode até acontecer, só que é bastante raro. Na maioria das vezes, acontece mais ou menos isso que você falou. O paciente ele perde aquela capacidade de comer grandes volumes, né? Mas isso é uma questão de desejo mesmo. Ele tem o seu desejo reduzido. Independente das 2 técnicas que são feitas, o sleeve ou o bypass, você consegue ter uma diminuição do desejo. Por quê? Porque todas as 2 técnicas, elas fazem a coisa que é mais importante. Diminuir o tamanho do estômago, ou ter desvio ou não intestinal, isso aí é importante, mas é coadjuvante. O caráter principal da cirurgia bariátrica, que na verdade é o que fala sobre a mudança da cirurgia, que é a cirurgia metabólica, é você mudar a parte hormonal da pessoa. No bypass, você muda um dos hormônios, que é o GLP-1. Por quê? Porque o alimento chega no estômago e como o estômago está desviado direto para o intestino, o alimento vai chegar no intestino muito rápido. Aquilo que ia demorar 4, 5 horas para acontecer, acaba acontecendo ali em no máximo 40 minutos. E a liberação desse hormônio faz com que o paciente tenha uma mudança em outros hormônios, como a insulina, como a leptina, como a grelina, que são os hormônios de fome, saciedade, os hormônios que controlam a quantidade de açúcar no sangue, e isso faz com que a saciedade venha com muito mais rapidez. No caso do sleeve, a retirada do fundo gástrico, que é um procedimento, o sleeve é um procedimento que você só tira um pedaço do estômago, você não faz desvio. Essa retirada do fundo gástrico, ela vai te trazer uma saciedade por diminuição da grelina, que é o hormônio da fome. A grelina, na sua grande parte, é produzida no corpo, ela é pelo fundo gástrico. Quando você tira o fundo gástrico, praticamente você diminui sensivelmente a fome. Então, aquele medo que a pessoa tem de sentir desejo e não conseguir comer, isso não é muito realidade. E aquele medo, por exemplo, que eu tive alguns pacientes, eu não vou conseguir comer carne mais, isso também não é realidade. Na verdade, você vai conseguir comer tudo que você comia. Agora, é bem comum, é uma coisa bem comum, a mudança do desejo, a mudança do gosto alimentar. Tem pessoas que diminuem bastante o consumo de carne porque eles não têm mais desejo de comer carne. Tem pessoas que começam a ter vontades assim um pouco consideradas por muitos até bizarras, né? Tem uma paciente minha que gosta de misturar fruta com arroz e feijão. Olha aí! Mas sim, são coisas que não vão influenciar o seu dia a dia. É uma vida normal. É lógico que os primeiros 3, 4 meses você vai ter uma dieta líquida, você vai ter mas mesmo nesse momento você não tem muita fome. Então você não tem... até para quem já colocou o balão e conhece a história, o balão você tem bastante náusea, vômitos no pós-operatório inicial, né, nos primeiros dias pós-balão, e na bariátrica você não tem isso, é um pós-operatório relativamente mais tranquilo. Muito interessante o nosso papo, estamos conversando com o Dr. Marcelo Miranda, falando sobre cirurgia bariátrica, e a gente volta já já. Você está ouvindo Momento Saúde. Participe do Momento Saúde, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 77 999 81 61 17. Estaremos respondendo a sua pergunta. Tá esperando o quê? Mande já a sua pergunta para o Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso Momento Saúde. Nosso tema de hoje, cirurgia bariátrica. Dr. Marcelo Miranda, que está aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Dr. Marcelo, as mulheres
que desejam fazer a cirurgia bariátrica, mas ainda tem planos de ter filhos, já tem filhos, quer ter mais filho, ou ainda não se realizou, né, como mãe, né, nessa questão da maternidade. Feita a cirurgia bariátrica, ela pode engravidar ainda ou há algum impedimento? Sim, ela pode engravidar, não tem problema. A gente tem vários casos, inclusive de pacientes que engravidaram pós a cirurgia, tiveram um pós-operatório, uma gestação e uma pós-gestação muito adequada, sem um reganho de peso excessivo. O que é mais importante, na verdade, desses pacientes é conversar com o cirurgião dela a técnica cirúrgica, certo? Pacientes que são ainda muito jovens e ainda querem ter filhos, a técnica do sleeve ela é mais adequada porque ela é um pouco mais fisiológica, ela mexe menos com o corpo num todo, tem uma efetividade boa também, certo? Tem que ser medido os prós e os contras, que alguns quadros como o refluxo que pode aumentar, se a pessoa então já tem um refluxo grave, esse refluxo pode piorar, então tem que ser pesado. Porque no bypass você acaba gerando na pessoa uma dificuldade de absorver algumas vitaminas e minerais. E essas vitaminas e minerais são bastante importantes na gestação. Mas assim, se ela fizer bypass ou se ela tiver feito bypass e quiser engravidar, também é bastante possível de engravidar. Existe a possibilidade de você repor isso de forma oral, essas vitaminas de forma oral ou até de forma injetável. Hoje a gente tem um arsenal de vitaminas injetáveis e é tranquilo. Inclusive a gente tem algumas pacientes já que engravidaram pós, sem problema. E esse ganho de peso pós-gestação tem risco? Não, normalmente elas não ganham peso pós-gestação não. A não ser que tenha passado muito tempo da cirurgia, né? Tenha mais de 5 anos de cirurgia, você pode até um ganho de peso, mas não é muito comum. Inclusive, o excesso de peso, para muitas mulheres que não sabem, ele produz um hormônio chamado estrona. Esse hormônio ele é muito parecido com o estradiol. E a estrona sempre alta pode bloquear a ovulação. Se você é mulher e obesa, você tem dificuldade, às vezes está com dificuldade de engravidar, você pode ter essa dificuldade de engravidar por conta da obesidade. Nós temos 2 casos de pacientes que fizeram balão, quando emagreceram, acharam que não, já tinham parado de usar métodos contraceptivos, métodos para não engravidar durante o período que estavam obesas, e aí quando elas perderam, o peso caiu, elas engravidaram. Olha só que interessante. Doutor Marcelo, se a gente for falar de risco dessa cirurgia, existem muitos riscos ou não? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que causou bastante pânico, né, nas pessoas, e ainda causa em algumas pessoas, porque lá no começo, quando foi se desenvolver a técnica, né, você fazia muita cirurgia aberta, com materiais com menor qualidade do que a gente tem hoje, técnicas que demoravam, as técnicas eram mais complexas, demoravam mais, e como toda tecnologia, aquilo ali criou-se uma alta taxa de mortalidade, né? Nos primórdios da cirurgia bariátrica, a gente chegou a ter uma mortalidade de 25%, né? Ou seja, a cada 4 pessoas que operavam, 1 ia a óbito. Hoje em dia, né, a cirurgia na época demorava 4 horas e meia, 5 horas. Hoje em dia a gente tem uma média cirúrgica aí de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo. Como mudou, hein? Mudou bastante. As técnicas laparoscópicas, né? A cirurgia é toda feita por videolaparoscopia, você não corta mais a barriga, você faz todo só pequenos furos, pequenas incisões. E os grampeadores cirúrgicos que se modernizaram infinitamente em relação ao que se tinha no passado. Isso tudo criou uma cirurgia bastante segura. A cirurgia bariátrica, hoje, ela tem mais ou menos uma cirurgia bem parecida, uma segurança, um índice de complicação bem parecido com as cirurgias da vesícula biliar, por exemplo, que é uma cirurgia bem mais recorrente. Então, você teve um incremento muito grande de segurança. E, na verdade, os grandes problemas pós-operatórios da cirurgia bariátrica, eles não são no intraoperatório. Não é muito comum o paciente... quando o paciente precisa de ser internado no UTI, alguma coisa assim, não é assim um paciente que sai da cirurgia e vai para um UTI, mas é no pós-operatório mais recente. As 2 principais complicações são as fístulas, né, que abrem um buraquinho nos pontos internos do estômago. É um caso realmente de tratamento difícil, é um caso onde o paciente fica internado muito tempo, precisa de suporte de UTI. E as tromboses. As tromboses também são ainda mais graves do que as fístulas. Em alguns casos, quando o paciente tem predisposição, pode ser até fatal um quadro de trombose maciça.
Para isso se faz o pré-operatório também, para se descobrir se pacientes têm alguma alteração que pudessem ser prevenidas, e se faz toda uma prevenção também, tanto para fístula quanto para trombose, né? O paciente usa meia, usa perneira de compressão durante a cirurgia, o paciente é estimulado a caminhar logo no primeiro momento pós-cirurgia, com 2-3 horas de cirurgia ele já pode tentar se levantar, tentar caminhar, e usa o Clexane, que é um anticoagulante, durante 15 dias. Entre 7 e 15 dias, a depender do protocolo do serviço. Todo esse procedimento que você explica pra gente, que mudou bastante, viva a ciência, né, e a medicina, por isso, muito bacana. Ele é feito aqui em Luiz Eduardo Magalhães? É feito sim, a gente já tem alguns pacientes operados, né? Inicialmente a gente tinha a nossa equipe operava em Salvador por conta da falta de ter uma retaguarda de UTI, né? Com a chegada da UTI para a região, a gente tem sempre uma vaga reservada para UTI, apesar de que isso é o caso mais raro, né? De todos os nossos pacientes operados até hoje, graças a Deus, somente um precisou fazer um suporte de UTI. E agora, com a chegada e com a instalação de novos equipamentos, com a instalação de leitos de semi-intensiva, a gente já começou a fazer aqui. Bacana, muito bacana. Pesquisando sobre o assunto, descobri que tem pacientes que desenvolvem alguns tipos de vícios, inclusive em praticar esporte. Isso é real, doutor Marcelo? Sim, é uma coisa muito importante, a gente sempre fala, né? Quando a gente está fazendo um pré-operatório de cirurgia bariátrica, a gente sempre pede uma avaliação com o psicólogo, porque assim, o obeso, ele tem um vício alimentar, todo ele, entendeu? Então, quando a gente tira um vício da nossa vida, a gente tem uma tendência de substituí-lo por outros vícios. E você tem esse sistema automático da refeição. E quando você muda os seus sabores, ele fica procurando uma outra coisa que satisfaça aquela fome que ele tem de prazer, de endorfina, de uma outra forma. Então, você não tem mais prazer, o mesmo prazer na alimentação, ele vai procurar prazer de outras formas. E aí você pode, se você começar a fazer atividade física e desenvolver prazer por atividade física, ou mesmo que seja pela dança, pela música, por outra coisa saudável, é muito bom. Infelizmente, alguns pacientes acabam desenvolvendo outros vícios, como o vício do cigarro, o vício do álcool. Inclusive, o vício do álcool é um vício que ajuda a reganhar peso de grande importância. Essa é uma grande importância do acompanhamento psicológico. Muita gente não sabe muito bem o que a terapia te ajuda. A terapia vai te ajudar exatamente isso. Você pegar aqueles programinhas seus que não prestam e desinstalarem esses programas automáticos que não prestam, a gente desinstala e tenta instalar outro. Só aqueles positivos, né? Por um processo que a gente chama de metacognição. É aí que a psicologia vai entrar para pegar aquele paciente obeso que estava viciado e trocar aquele programa dele, ou quando for trocar esse programa, já trocar por um programa que seja mais saudável para ele. Então a saúde do corpo, entendi. A saúde do corpo está totalmente ligada à nossa saúde mental, uma coisa completando a outra, né? Não tem jeito, né? O cérebro comanda todo o organismo. Então a gente não tem todas as doenças. Se você for pegar todas as doenças graves hoje, elas são comportamentais, né? As doenças que mais matam no mundo. A pressão alta, ela tem muito de comportamental. As doenças da obesidade, ela é totalmente comportamental. Diabetes é uma doença, tem uma parte que é genética, mas tem outra parte que é bastante comportamental. As doenças digestivas, refluxo, gastrite, ela é bastante comportamental. Então, se você conseguir mudar o teu comportamento, se você conseguir mudar esses programinhas cerebrais, uma boa parte das doenças a gente consegue resolver com isso. Que bacana, muito importante tudo isso que o Dr. Marcelo trouxe pra gente. Aprendi muita coisa hoje no Momento Saúde. Acho que você que está acompanhando aprendeu com a gente também. Só nos resta agradecer pela sua vinda, sua participação aqui no nosso programa, Dr. Marcelo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria agradecer bastante essa oportunidade, Sheila, porque eu acho que é muito importante e é bastante interessante para que eles tirem dúvidas, que graças a Deus, assim, eu nunca conheci uma cidade do nosso tamanho que tivesse a qualidade da medicina que a gente tem. Mas aqui a gente tem uma qualidade médica bastante elevada, né? Muitos colegas muito bons tecnicamente. É verdade. E isso é muito bom que a gente consiga usar deles
para distribuir conhecimento para a população no geral e tentar plantar uma sementinha para ver se a gente muda alguma coisa. Verdade, com certeza. Obrigada, satisfação. A você que ficou com a gente, um grande abraço. Se cuide. Saúde para você. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.